Gestão do tempo, usar o tempo melhor, não deixar coisas importantes para depois, ter prioridades e principalmente resolver conversas difíceis. Sem dúvida nenhuma, essas são uma das dores que atrapalha e que incomoda muito o pequeno e médio empresário e o empresário em ascensão. E é o tema que eu vou abordar nesse vídeo. Meu nome é Rodolfo Garcia, eu sou advogado e sócio da Valinha Advogados, escritório especializado em advocacia para pequenas e médias empresas. E o tema desse vídeo, ele é uma reflexão sobre a importância de se dedicar a prioridades e principalmente ter conversas difíceis quando for necessário para evitar problemas que podem, obviamente, depois virar uma ação judicial, mas também problemas que podem trazer um prejuízo financeiro ou até mesmo atrapalhar o andamento e o crescimento contínuo, constante e organizado da sua empresa. Rotinas com colaboradores trazem problemas, porque são relacionamentos entre pessoas. E muitas das vezes na pequena e média empresa, o dono, o sócio, o cara que manda em tudo, o cara que é responsável por tudo, às vezes participa da operação do negócio. E com isso, criam-se vínculos com colaboradores, com gerentes, com fornecedores e com clientes. Obviamente que, em razão desses relacionamentos, desentendimentos, falha de comunicação, gargalo, ruído, enfim, pode trazer problemas. Muitas das vezes é mais fácil fingir que não viu o problema. Muitas das vezes é mais fácil passar uma raiva e não conversar a respeito. Exemplo clássico que eu vou inicialmente tratar com vocês, questão envolvendo colaboradores. Muitas das vezes o colaborador está cometendo uma falha, está tendo um equívoco, às vezes pequeno, às vezes um atraso na chegada, uma ida embora mais cedo, às vezes uma falha na entrega de algum serviço, seja ele um serviço operacional ou um serviço mais analítico, e com isso você vai postergando e deixando e acaba não tendo aquela coragem, nem aquela disposição de chamar o teu colaborador e conversar com ele, em alinhar o que está errado, o que está certo, como as coisas poderiam melhorar e estabelecer, obviamente, regras claras. E isso pode trazer problemas que não dá para medir, tanto do ponto de vista de complexidade quanto do ponto de vista de prejuízo financeiro. Exemplo clássico, muitas das vezes o colaborador é um bom colaborador, entrega, mas tem alguns problemas que não batem com a cultura do teu negócio. O atraso é um deles, a falha na entrega, o retrabalho, e você vai postergando. O colaborador, quando não recebe um feedback ou quando não tem essa oportunidade de ter essa conversa difícil com você, ele acha que está tudo certo. E isso vai aumentando a sua impaciência, o seu desgosto, a sua raiva e ira em relação a esses pequenos problemas, até que chega um ponto onde esses problemas estão gigantescos e a gota d'água faz transbordar o copo. E aí, nesse momento, se você não tiver calma, se você tiver num dia de fúria, você pode ser grosseiro com esse colaborador, você pode mandar ele embora de uma forma nada convencional, você pode maltratar esse colaborador. E com isso vem o quê? Um desgaste na relação empresa-colaborador que pode gerar uma ação trabalhista com pedido de indenização por dano moral ou mesmo com questionamento de uma demissão arbitrária e isso trazer problemas para a sua empresa. Como que resolve esse problema antes dele acontecer? Tente reservar na sua agenda um momento para ter conversas difíceis com os seus colaboradores. Se você tem uma estrutura organizacional onde você tem gerentes, diretores, enfim, responsáveis e supervisores, você tem que ter momentos de rotina com esse colaborador para alinhar com ele o que está incomodando, o que não está bom, o que precisa melhorar, para que ele leve isso para os subordinados, a operação, a turma que está de fato lá mais no trabalho árduo e operacional da tua empresa. Com isso, você cria essa rotina e essa cultura com o teu gerente, com o teu supervisor, com o teu coordenador, e essa cultura ele passa adiante e isso gera uma cadeia e um fluxo positivo, né? Ao invés de deixar acumular e de não ter essa conversa difícil porque não quer se indispor, porque é difícil mesmo, porque não sabe como colocar quando os problemas começam a acontecer. Então fica essa dica, tente colocar na sua agenda prioridade, reuniões de 1 a 1 com seus colaboradores, com seus supervisores, com seus gerentes, para fazer a aferição do que está inadequado, para aplaudir o que está certo e com isso construir essa cultura de comunicação franca, regras claras e não jogar para debaixo do tapete conversas difíceis. Outro exemplo que eu vou tratar, conversas com fornecedores ou com clientes. Muitas das vezes você tem um fornecedor ou você tem um cliente. As
quando você tem um cliente que compra no crédito, que compra parcelado, enfim, que você dá um prazo para ele efetuar o pagamento. Muitas das vezes esse cliente está com algum problema financeiro e começa a atrasar alguns pagamentos. E você, para não se indispor, para não conversar com o teu cliente, para não trazer regras claras e tentar compreender o que está acontecendo, você continua dando crédito, você continua permitindo que ele compre e sem pagar, e sem te explicar o que está acontecendo, sem ter esse ajuste contigo, e ao final, quando você vê, já está um valor de débito muito alto, e aí você tenta resolver. Nesse momento talvez o cliente já não faça mais questão, talvez o cliente estava com um problema, se você tivesse conversado lá atrás, o teu prejuízo seria menor, e quando você vai buscar ter essa conversa, o teu prejuízo já aconteceu e você sempre fica naquele impasse. Corto e perco o que eu tenho a receber, continuo, aumento meu prejuízo. Então, obviamente que deixar essa conversa difícil para depois pode trazer prejuízos que podem levar a perda de relacionamento com o cliente, prejuízos financeiros e uma série de outros aspectos que podem atrapalhar o crescimento da tua empresa. Então, dica, estabeleça também um dia para conversar com os seus clientes, se não com todos, com os melhores, se não com os clientes diretamente, com os supervisores dessas contas, com os vendedores, com os heads dessas áreas, para fazer essa análise e compreender a dinâmica, né? Também com o teu financeiro e assim por diante. São conversas difíceis, mas que precisam acontecer, que precisam ter essa conversa entre você e a tua equipe que se relaciona diretamente com o cliente, ou até mesmo entre você e o teu cliente. O mesmo serve com o fornecedor. Às vezes o fornecedor está mandando um material que não tem a qualidade que você queria, está mandando um produto que está dando retrabalho, que está dando muito problema de garantia, e você vai deixando. Não conversa com o fornecedor, não ajusta, não traz regras claras, e quando vê, tem um cliente questionando, entrando com processo, enfim, te notificando aí por algum problema, que se você tivesse conversado com o teu fornecedor, você teria ajustado, ou com o colaborador da tua empresa que tem contato com esse fornecedor. Então, deixar conversas difíceis para depois, sem dúvida nenhuma, pode ter um efeito muito nefasto. E por fim, conversas entre sócios. Muitas das vezes você tem alguma rusga com o teu sócio, vocês têm uma amizade, um laço de parentesco familiar, e por algum desajuste você não conversa, você não senta na mesa, você não coloca o elefante na sala, ou o cabrito na sala, o animal que você queira, você finge que ele não está ali, e aí com isso, esse pequeno desgaste pode se tornar alguma coisa incontornável. Quando que se você tivesse uma rotina de prioridade, de uma agenda para ter essa conversa com o teu sócio, para alinhar o que de fato ele entrega muito bem, você está satisfeito, o que você entrega super bem, está satisfeito, e aquilo que vocês não estão se alinhando para ajustar, porque quando você conversa antes do problema estourar, é possível contornar, é possível ter uma conversa num ambiente mais amigável e de respeito. Quando você vai deixando, a gota d'água chega uma hora que ela faz o copo transbordar, e aí é uma conversa mais agressiva, é uma conversa desrespeitosa, que pode muitas das vezes gerar até uma dissolução de sociedade. Então, a dica do meu vídeo é: não postergue conversas difíceis, estabeleça uma prioridade na tua agenda para conversar com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes e até com os seus sócios, de maneira a corrigir pequenos erros, pequenos ruídos, gargalos de comunicação, para que efetivamente isso não gere um problema que vira uma ação, que vira a perda de um cliente, que vira uma dissolução de sociedade. Beleza? Espero que esse conteúdo te ajude também a compreender as vantagens disso, estabelecer isso na sua rotina. Mande aqui nos comentários se você já passou por alguma situação onde não ter uma conversa difícil gerou problema com a tua equipe, com o teu sócio, com o teu cliente ou fornecedor, e também o que de fato esse vídeo traz de insight para vocês, porque é muito importante a gente compreender como está a tua afinidade com o conteúdo e como esse conteúdo tem te ajudado. Perfeito? Valinha Advogado, sua parceira jurídica, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.